Heraldo, e a morte de um personagem central no fim da ditadura militar completa 40 anos. Eleito de forma indireta, Tancredo Neves era conhecido pela capacidade de negociar. Tancredo não tomou posse, né, Heraldo, mas encerrou 2 décadas de ditadura militar. E lançou as bases do que chamou de Nova República, com posicionamento ao centro do espectro político, entre alas formadas por integrantes do fim dos governos militares e de idealizadores de forças contrárias ao regime, que se encerrava. O mineiro Tancredo de Almeida Neves venceu a última eleição presidencial indireta que se teve no país. Porém, ele não chegou a tomar posse como presidente da República no dia 15 de março daquele ano. Quem assumiu o poder inteiramente foi o vice José Sarney, que depois, em função da morte de Tancredo, assumiria definitivamente o mandato. Antes disso, o país viveu semanas de expectativa, angústia, à espera da retomada da democracia no Brasil. Reportagem de Gioconda Brasil. O desejo de redemocratização dominava o país. Era 1984, ano marcado pelas manifestações de apoio às diretas já. A emenda constitucional, que se aprovada, permitiria que o povo retomasse o direito de votar para a presidência da República. Toda a mobilização era nessa direção, vamos fazer as eleições diretas, né? E aí, como a emenda não passa, como articular, né, uma transição indireta, né, mas que garantisse o caminho para a democracia. Tancredo Neves se apresentava como um político capaz de vencer esse desafio. Era um democrata convicto. Em 1954, ele se manteve ao lado de Getúlio Vargas na iminente deposição e foi primeiro-ministro do governo João Goulart, em outro momento de crise institucional. Um incansável negociador. Ele acreditava que política é, antes de tudo, negociação. Negociação em que se avança e se retrocede, mas sem jamais se afastar dos seus princípios. E foi negociando que ele virou candidato do PMDB no colégio eleitoral em 1985, ano seguinte à derrota das diretas já. Tancredo venceu resistências dentro do próprio partido, juntou apoio na esquerda, atraiu votos no PDS, a legenda governista que rachou em meio à pressão pelo retorno da democracia. Poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la. Aos 75 anos, no dia 15 de janeiro, Tancredo Neves foi eleito pelo voto indireto, de deputados e senadores. O vice foi José Sarney. A vitória foi sobre Paulo Maluf, o candidato governista. Ainda na Câmara, Tancredo recebeu os cumprimentos do então presidente João Figueiredo, o último militar a comandar o país. Meus cumprimentos ao senhor pela sua eleição à presidência da República. E o que o país esperava a partir daí era o dia 15 de março de 1985, data em que se imaginava Tancredo Neves subiria a rampa do Palácio do Planalto para assumir a presidência da República. A posse encerraria um ciclo de 21 anos de ditadura militar. Mas o retorno à democracia enfrentou mais um obstáculo. Na véspera da posse, dia 14 de março, Tancredo Neves foi internado às pressas no Hospital de Base de Brasília. A partir do momento que o Dr. Tancredo entrou em cirurgia e que ficou muito claro que ele não poderia estar no Palácio no dia seguinte tomando posse, os principais políticos brasileiros começaram a se perguntar o e agora? A perplexidade foi geral. Junto às incertezas em relação ao quadro de saúde, havia o temor de que o processo de transição não se concretizasse. Tancredo Neves só concordou em ser operado quando foi convencido de que José Sarney assumiria interinamente. O Tancredo era um animal político e jurídico, de tamanho talento que da cama ele pensou mais que todos. Se não fosse o vice-presidente Sarney, não ficaria configurada a posse do Dr. Tancredo. Isso colocaria em risco tanto o Tancredo como o Sarney. Sarney tomou posse no dia 15. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Por 39 dias, o país acompanhou a agonia do presidente eleito, até que na noite de domingo, 21 de abril, o Brasil recebeu a indesejada notícia. Lamento informar
que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. Foi uma comoção nacional. Dia 20 anos depois, em 2005, o Fantástico revelou o que se passou naquele período. Os médicos forjaram o laudo atestando que a doença que atingiu o presidente eleito foi diverticulite. Na verdade, Tancredo tinha um tumor no intestino. Se for divulgado que ele tem um tumor, e não importa naquele momento se é um tumor maligno ou benigno, basta dizer para o público que é um tumor, e então vão dizer o homem está com câncer e ele vai morrer. Tancredo Neves deixou para a crônica política frases memoráveis. Em política, quem guarda ressentimento morre envenenado. Se Deus não lhe deu a graça da humildade, peça então a Ele o dom da dissimulação e finja que é modesto. E para a história do país, ficou marcada a atuação permanente em defesa da democracia. Eu acho que a única vez na vida em que ele é intransigente é quando ele defende a democracia, em todos os momentos de crise. Lá em Minas, dizem que JK foi o melhor presidente que o Brasil já teve. E Tancredo Neves, o melhor presidente que o Brasil não teve. Cidade natal do Dr. Tancredo Neves, São João del Rei, em Minas Gerais, também teve uma programação especial em memória aos 40 anos da morte, com celebrações religiosas e a reinauguração do Memorial Tancredo. Ana Paula. Ok, obrigada, Heraldo. Até já.